Olá, meu nome é Igor, eu sou psicólogo, tá? Vamos ver aqui a parte 2 do vídeo da senhorita Bira. No primeiro eu fiquei sem palavras, porque, putz, já vai deixando seu gostei da confiança e lê meus livros, tá? Tem um link tudo aqui no perfil. O que liga o MBL de Kim Kataguiri? Vixe, agora eu tô no React, eu não posso ver no 2.0. Vamos lá. Pablo Vittar. O que fazer para ser um cantor de sucesso? Quanto custou a carreira de Marília Mendonça? O que o agronegócio tem a ver com música? O vídeo de hoje é Pablo Vittar e o sertanejo. O algoritmo da imagem. Nós já falamos de Pablo Vittar. E o sertanejo? A música pop Esse jeito mais debochado é interessante, eu acho. brasileira é o sertanejo. E isso tem um motivo muito claro: o agronegócio. O agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. O Brasil foi fundado em latifúndios. Os donos deste país são os fazendeiros, os latifundiários, os produtores de soja, os homens que têm cabeças de boi. Inclusive, uma coisa interessante é que aqui na minha cidade de Petrolina tem muito agronegócio. E tem um lobby muito forte. Aqui tem muita manga, muita uva, né? E aqui os geneticistas da região já descobriram uma relação de câncer maior do que o resto da população. Adivinha por quê? Eu vou deixar aí no subjetivo de vocês. Para esses homens poderosos que herdaram suas terras das capitanias hereditárias, nós, trabalhadores, somos como o seu gado. Estamos para servi-los e enriquecê-los. Nada além disso. O dinheiro deste país vem do agronegócio. A italianada das grandes cidades de São Paulo e Paraná, eu dou meu salve. Vocês, carcamanos, alemães, franceses, são muito ricos, é verdade. A cidade é de vocês, mas esse país é uma fazenda, não uma cidade. As famílias mais tradicionais e poderosas deste país não têm nomes com consoantes duplas e não vieram aqui a partir do que se chama da política de embranquecimento da população no século XIX. Mas não se desesperem, vocês estão bem representados. Temos os Madi, os Chivita, os Odebrecht, os Fefa, para os judeus o Safra. Mas essas famílias que estamos falando aqui hoje, que dominam esse país, que são donas da terra e da política, são brasileiras, se parecem com os Batista, têm sotaque do interior do Brasil, comem galinha com quiabo. Eles fundaram a bancada BBB, Boi, Bibli e Bala, as bancadas ruralista, evangélica e armamentista. Eles têm força e poder sobre nós. Eles são nossos donos. Com as demandas progressistas da sociedade, a mídia, que costuma estar em serviço do agronegócio, tenta até vincular o movimento quilombola ao agro. O agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo, até quilombola. Os grandes festivais de música deste país são financiados pelo agronegócio, então é bom que você tenha uma boa relação com eles. Eles têm a terra, o povo, a política, os festivais e as rádios. Eles têm você. Isso é doido, porque na psicologia social a gente estuda influência, a gente estuda atitude. E na questão da influência, a gente tem muitos núcleos de influência, né? Desde a família até a escola, na primeira, segunda e terceira infância. E também desde o começo a gente tem uma influência muito grande dos conglomerados midiáticos, que são instrumentos do capitalismo para modificar a nossa subjetividade e impor padrões, né? Padrões musicais, né? Padrões de gênero e daí vai. Agora é fácil entender a música sertaneja comercial. Não estamos falando do modão, estamos falando da música feita para ser comercializada. Estamos falando de Então é só ouvir qualquer sertanejo que passa na rádio. Vai ter um monte de ideia sobre agro, sobre relacionamentos, sobre gênero, sobre consumo, sobre qual droga você usar. Zezé de Camargo e Luciano. Estamos falando de Leandro e Leonardo. Nós já falamos hoje e falaremos um pouco mais em outros vídeos sobre demanda. A demanda pode ser natural ou feita, forjada. Não foi apenas a demanda que fez o sertanejo chegar ao topo. Então, por exemplo,
Aqui em Petrolina, teve o São João, né? De Petrolina. São João de Petrolina. Ó, as atrações totalmente comerciais. Tá? Eu vou mostrar aqui todas as atrações. E financiada pelo... de maneira simples, pela Itaipava, mas também pelo agronegócio, né? De maneira indireta. Cadê as atrações? Aqui totalmente músicas comerciais, né? Cadê? Henrique e Juliano. É o que eu conheço desse dia aqui. Léo Santana. Beleza, um pouco diferente do sertanejo, mas Tarcísio do Acordeon, totalmente comercial. Jonas Esticado, totalmente comercial. Limão com Mel, totalmente comercial. Dorival, beleza, uma parada mais diferente. Mas João Gomes, demanda comercial. Matheus e Cauã, demanda comercial. Luan Estilizado, também. Natanzinho, demanda comercial. Safadão, demanda comercial. Zé Vaqueiro, comercial. Mano Walter, comercial. Danny DJ, um show que eu fui. Um show muito. Parece um feed do TikTok. Jorge Mateus. Por aí, vocês entenderam o meu ponto, né? Gustavo Lima, Zé Neto Cristiano, Maiara e Maraiara, Alok, Iguinho e Lulinha. E é isso que ela tá falando, né? A demanda não causa padronização. A demanda não causa se chegar ao mainstream, ou seja, à mídia de massa. Na verdade, você até pode chegar, mas permanecer não. O que nos faz permanecer no mainstream, na mídia de massa, é o dinheiro. E o dinheiro é o que o agronegócio tem caindo dos bolsos. Dinheiro parado, herdeiros por várias gerações. E a indústria do entretenimento, como já falamos aqui, é muito rentável. É só ver, sei lá, um exemplo que era mais alternativo, chegou na mídia de massa e agora tá um pouco... Não tá em tanta evidência. Tem evidência, tem suas pessoas ouvindo, que é a Marina Sena, né? Que estourou por supuesto, tocava 5 vezes na rádio por dia, só que hoje toca bem menos, né? Em média. Hoje ela tá bem rica e tem um público muito grande. Mas em comparação com a época do Por Suposto, eu suponho que não tenha tantas reproduções em rádio e tanta média de streaming, mesmo ela já sendo rica. Um show de uma dupla sertaneja de algum sucesso pode chegar a R$200 mil facilmente. É um investimento com risco? É, mas tem um retorno atrativo. A música sertaneja comercial se torna popular no Brasil primeiro pela identificação com o povo. O Brasil é do sertão. Quem construiu São Paulo foram sertanejos de várias regiões do país. Então a identificação é inegável. Mas o sertanejo não era o estilo desses lugares. Eu sou um sertanejo, que eu moro no sertão. A minha universidade é sertaneja. O meu avô é sertanejo, ele fala como sertanejo, ele tem uma roça, o meu pai tem uma roça. Mas disso, para esse agronegócio comercial que exporta para fora, uma coisa é uma coisa, uma coisa é a agricultura familiar, outra é essa exportação. Inclusive, o maior livro na língua portuguesa do Brasil se chama Grande Sertão Veredas, né? É o que o que os críticos consideram o maior livro. O bom é que eu tô na Amazon, é um grande conglomerado de multimilionários, mas enfim, tô no capitalismo. Esse livro é considerado o maior livro da língua portuguesa, do português do Brasil. E não é por pouco. Esse livro, ele não tem capítulo. Ele é um texto corrido de... sei lá quantas páginas. Umas 500 páginas. E é sobre o imaginário do nosso povo. Né? Vai contar a história de Adorim. E... ai, meu Deus. E uma história de vingança. Né? Uma história revolucionária. É uma história... nossa, eu acho que tem um eu tenho até vídeo do Grande Sertões Veredas aqui no canal, vou deixar aqui na descrição. Mas eu acho que tem um Igor antes e depois de ler Grande Sertão Vereda, porque o Guimarães Rosa, ele fala como se fosse meu avô falando. Isso é algo
arrepiante. E ele é um erudito, né? Então ele cria muitas palavras novas. Ou palavras que são muito do interior e que a gente não usa, mas as pessoas do interior usam, né? Então, por exemplo, é, e esse livro é quase impossível de traduzir para o inglês, porque ele é tão regional que perde o sentido. Então, por exemplo, tem uma parte que ele fala que o amor é como cortar. Como é o nome daquele negócio que bota na feijoada? Tá, esquece essa frase aí que eu falei. Eu vou lembrar. O amor é como cortar. Como é o nome? Ah, não vou lembrar! Tudo bem, eu vou voltar pro vídeo. Na verdade, nem era o estilo de alguns lugares, Não é brócolis, não, é outra coisa. mas por dinheiro. Bom que eu tô divagando aí. Eu não sei se vocês estão gostando da minha divagação. Tempero, feijoada. Esse daqui, ó. Cadê? Ah, será que eu vou descobrir? Ah, não! Tenho que descobrir. Não é salsinha. Ah, tá bom, vou voltar pro vídeo, gente. A música sertaneja comercial consegue vender a ideia de um sertão comum. Mato Grosso não é Goiás, que não é a Bahia, que não é Rio Grande do Sul e nem Pernambuco ou Minas Gerais. Mas por uma alimentação feita por dinheiro, Couve, caralho. O amor é como o cortar de um couve. Essa frase é uma frase que, dependendo de onde você tá no Brasil e dependendo da sua idade, é uma frase que não faz nenhum sentido. Mas é uma frase muito simbólica. Por que o cortar do couve? Se você perguntar pra uma pessoa mais velha, uma pessoa que tem o hábito de cozinhar feijoada, como assim, se essa frase faz sentido? E ela vai entender por quê. O couve na feijoada tem que ser cortado bem fininho, com muito cuidado, pra ficar bom. Não pode ser de qualquer jeito, tem que ter cuidado. Então, amor cortar de um couve. Isso não dá pra traduzir pro inglês. por um tipo ideal, por um estereótipo construído de imagem, a música sertaneja comercial consegue trazer um sertão comum que nunca existiu. Mas não importa se existe ou não, importa o que faz sentir, se torna cultura brasileira. Zezé de Camargo diz que se surpreendeu quando descobriu que, no dia em que saiu de casa, não tinha sido escrita por um nordestino, mas sim por um sulista. Para ele, era exatamente a história de um migrante nordestino. Veja só, um homem goiano está cantando uma letra escrita por um sulista que mostra a vida de um nordestino, mas também de um mineiro, de um gaúcho, de um sul-mato-grossense. É o Brasil. É o Brasil que descende dos bandeirantes, desbravador, aventureiro, colonizador, que doma os indígenas, os negros, que produzem na terra, que empreendem, que são homens sexuais, viris, heróicos, trabalhadores. É isso que representa a cultura da música sertaneja. É isso que representa o sertão. Além do êxodo, da vida na... Sabe a música que representa o sertão? Lamento Sertanejo. Feita por um baiano. Feita por um pernambucano, cantado por um baiano. Você formado em Direito está prestes a se Anúncio, formar, eu não cogita tenho estudar para prêmio. concurso Essa música é boa, hein? Essa música é boa. A letra. Por ser de lá do sertão, lá do cerrado, lá do interior do mato, da caatinga do roçado, eu quase não saio, eu quase não tenho amigo, eu quase não consigo ficar na cidade sem viver contrariado, bram, 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 por ser de lá.
Na certa, é por isso mesmo. Não gosto de cama mole. Não sei comer sem torresmo. Pois daqui, isso é o sertão. Claro, uma das representações possíveis, né? Essa música é muito bonita. Na cidade, vindo de um campo, ou mesmo da vida no campo, a música sertaneja fala sobre amor. Mas esse é um tema que a Bira tá falando que talvez me deixe mais emocionado do que deixa ela. Porque ela fala de São Paulo, né? Eu sou um cara interiorano. Eu sou do interior da Bahia. Eu sou interiorano como Caetano, ou como Maria Bethânia, que são também da Bahia, só que de Santa Amaro da Conquista. Eu nunca morei em grandes cidades, né? Petrolina é a maior cidade que eu já vivi. E não é uma cidade tão grande assim. Sobre experiências que todos nós passamos. E são letras, sim, profundamente poéticas e sentimentais. Você suspira. Tudo isso é verdade, mas a razão de a música sertaneja ter chegado a esse lugar foi o dinheiro investido massivamente pelo agronegócio para se tornar tech, pop e tudo. Não à toa, os interesses do agronegócio são vendidos pela música sertaneja comercial. Eu falei mais cedo, né? Lulu Santos, já nos anos 90, disse no Faustão que a trilha sonora da campanha de Collor teria sido a música sertaneja. E foi. Collor foi apoiado com força pelos cantores sertanejos da época. Veja, não foi preciso que o investidor latifundiário, herdeiro por mais de 5 gerações, chegasse no Chitãozinho ou no Chororó e dissesse: olha, apoio Collor porque ele atende aos meus interesses. Não precisou disso. Os interesses do agronegócio já eram os interesses dos cantores sertanejos, porque eles vêm de uma construção de pensamento de Glória Bandeirante. Eles já acham, por exemplo, que deve haver desmatamento para produzir, para gerar riqueza e trabalho para a população. Eles falam: nossa, esse povo fala que gosta de pobre, mas não quer dar trabalho para o pobre criando mais fazenda? O que é isso? Eles já não querem um aborto, eles já não querem políticas a favor da comunidade LGBT. Isso está infiltrado neles, porque eles vêm do mesmo meio, não vieram da mesma classe, mas os interesses da classe dominante são colocados como os interesses gerais, como se fossem nobres e para todos. Por isso, Zezé de Camargo, Chitãozinho Chororó e outros artistas sertanejos fizeram também parte da campanha oficial de Aécio Neves. Por isso, Zé Neto, Gustavo Lima e outros apoiam abertamente Bolsonaro. O professor Gustavo Nassar Gaiofato, que é um gostoso, compartilhou uma imagem nas suas histórias muito interessante. A Folha postou: não vamos deixar que o agro pague a conta da reforma tributária, diz novo líder da bancada ruralista. Gustavo comenta na história: queria lembrar a todo mundo que o agro tem 2% de tributação, a indústria nacional tem mais de 30% e o serviço tem 12%. Aí chegamos à tão querida pergunta: por que o Brasil não é uma potência industrial como a China, por exemplo? A resposta é que o Brasil é a República das Bananas porque os donos deste país vendem banana. E estão vendendo banana há muitas gerações. E está tudo bem assim. Esse novo líder da bancada ruralista, aliás, é Pedro Lupion. Confesso que nos meus dias de rua, eu adoraria mamar um homem como ele. Eu tinha tara por esses homens brancos com cara de direitista. Hoje eu não tenho mais. Mas se ele pedisse com educação, eu ainda dava uma mamada. Eu não o conhecia, então joguei seu nome no Google e entrei na Wikipédia. O seu artigo está escrito o seguinte: Pedro Debone Lupion Melo é um empresário e político brasileiro. Homem branco com cara de direita. Atualmente deputado federal, filiado ao Progressistas, o PP. Lembrou um story que eu postei no banheiro da universidade. Aí uma menina comentou: olha, me desculpe, mas você tem uma cara de estudante de psicologia. É filho de Denise Debone e do ex-deputado federal Abelardo Lupion. É casado com Maria Fernanda Gaudêncio e juntos possuem 2 filhos. Seu avô paterno, João Fortunato Bulcão Melo, foi casado com Leovegilda Lupion Melo. Portanto, Pedro Lupion é bisneto de Hermínia Rolim e do ex-governador Moisés Lupion. Hermínia Rolim é neto do coronel Telêmaco Augusto Enéas Morosini Borba. Sendo assim,
Pedro Lupion é tetraneto de Telêmaco Borba, que também foi deputado estadual do Paraná. Ou seja, Pedro Lupion vem de uma história de pelo menos 6 gerações de pessoas que nunca precisaram fazer contas para suas finanças domésticas no final do mês. De pessoas que nunca sentiram como é deixar de dar algo para o seu filho porque você não tem dinheiro. De pessoas que nunca foram ao supermercado e quiseram comer alguma coisa específica, mas não compraram porque não podiam. Você que já conhece o meu canal e assistiu aos meus vídeos, o que estamos falando agora? Estamos falando de uma pessoa com a herança que importa. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal e você não me conhece, sugiro que assista esse vídeo, está aqui em cima. Percebam como o vídeo de hoje é redondo, é quase uma conclusão do que estamos trabalhando desde o primeiro vídeo. Hoje nós estamos falando sobre o conceito de demanda, que geralmente não é orgânico, é pensado por você, como falamos lá no primeiro vídeo. Estamos falando sobre como a música sertaneja molda os nossos pensamentos e tem a herança que importa. Estamos falando de contrato com a indústria musical de novo. Estamos falando sobre como estamos brigando entre nós, trabalhadores. Tem uma série chamada The Idol, que saiu agora pela HBO. Que ela queria ser o que a senhorita Bira traz nesses vídeos. Ela queria ser uma crítica à indústria musical. Só que acaba sendo um grande pornozão do The Weeknd. Enquanto eles jantam juntos e promovem guerra híbrida. Como eu disse no vídeo Pânico Cristão, nós vamos trabalhar até a coluna se quebrar. E eles estão ricos. Todos, o seu político, o seu pastor, o seu padre, o seu cantor, o seu influencer. O vídeo de hoje é um vídeo decisivo, conclusivo, e eu estou muito orgulhoso, estou muito satisfeito que você tenha acompanhado a minha construção de pensamento do primeiro vídeo até aqui. Meu primeiro vídeo foi feito no dia 2 de março de 2020, ou seja, nós estamos há exatamente 3 anos juntos, fizemos 18 vídeos até hoje. Cada vídeo meu foi um degrau nessa nossa escada. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia nessa nossa amizade gostosa. Marília Mendonça foi entrevistada pelo Podcast das Finanças, do babaca do Thiago Nigro, o tal do Primo Rico. A entrevista é absurdamente reveladora do mercado do entretenimento no Brasil. O investimento inicial da carreira de Marília Mendonça foi R$1,5 milhão. Veja. Besteira, né? Trocado. Queria R$1,5 milhão para investir na minha carreira de músico, de escritor. Antes de qualquer coisa, Marília Mendonça captou R$1,5 milhão. E você aí na sua casa deve pensar que é um valor alto. Mas não é. Marília diz com muita sinceridade que R$1,5 milhão é um investimento bastante baixo no meio da música sertaneja. Ela diz que as pessoas até duvidam quando ela diz que começou com esse investimento tão baixo. Para um leigo pode ser difícil de acreditar. Acredito que esse valor seria o que alguém... Tem um vídeo do Johnny Hooker, acho que vocês lembram, né? Que ele canta: volta, que o caminho dessa dor me atravessa, que a vida não mais me interessa, se você vai viver com outro rapaz. Ele disse que o investimento para fazer o álbum dele foi 15 mil. E esse é um investimento pobre, muito pouco dinheiro. E eu fiquei, puta que pariu, 15 mil pra gravar um áudio, meu Deus do céu, cacetada, nossa, muito dinheiro. Aí depois eu vi a Marília Mendonça, né, nesse podcast, falando que, putz, R$1,5 milhão, trocado. Alguém comum diria que precisa para se fazer uma grande estrela, mas não, é muito superior. Marília conta que foi descoberta aos 15 anos depois de um fã enviar uma série de e-mails para esse empresário. Ela assinou com ele aos 15 anos. Ela vivia então de adiantamentos para poder pagar as contas de casa, segundo o que ela diz. Não sei se é verdade. Percebam um contrato que falamos no vídeo Gaiola de Ouro se instalando. Ela já começa a dever a partir desse momento e precisará pagar.
E nesse momento, aos 15 anos, quase igual eu, tenho 16 aninhos, ela foi incentivada a compor música para outros artistas, como João Neto e Frederico, que eram do mesmo escritório dela, o Workshow. O que acontece agora? Uma rede de contatos. Contatos são fundamentais para se seguir em qualquer ramo. Ela começou a trabalhar com outros compositores e outros cantores. Aos 18 anos, ela foi lançada então como cantora e, por sorte, conseguiu pagar sua dívida de 1,5 milhão em apenas 2 meses. Mas ela mesma disse nessa entrevista que muitos artistas estão com listas infinitas de dívidas com seus empresários. Isso pode fazê-los trabalhar mais ou serem esquecidos, porque não conseguem ter mais patrocínio. Porque o capital não volta, para que eu vou investir em você? Não vou investir, não sou doida. Maiara e Maraísa, que estavam juntas no podcast, revelam que começaram no escritório devendo 800 mil reais, dentre outras coisas, pelo investimento de um DVD. Tem artista que não vai conseguir se pagar. Sendo uma artista local do Brasil, Marília Mendonça, naquele momento, tinha 15 bilhões de visualizações no YouTube e 35 milhões de seguidores no Instagram. Em apenas 8 anos de carreira, segundo os tabloides, Marília Mendonça acumulou 500 milhões de reais, o mesmo patrimônio que a Anitta, R$500 milhão. Em nenhuma outra carreira elas conseguiriam esse feito. A indústria do entretenimento cobra um preço muito alto, mas dá um retorno mais alto ainda. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido algumas coisas para você. O que você escuta foi projetado para você. Você não teve escolha. Os maiores nomes da música estão nas listas por uma só questão: dinheiro. Se fosse talento, os calouros de shows como The Voice continuariam com uma rede muito sólida de fãs e de produções. Se fosse talento, Xuxa não teria sido a maior vendedora de discos do Brasil. E não só ela, uma multidão de artistas sem talento se apresentam para nós todos os dias. Os críticos não estão preocupados com uma boa música, mas sim com uma rede de contatos e solidariedade. A lista de melhores álbuns não é nada além de dinheiro, porque produção musical de qualidade é caro. Nossa, é muito caro. É bem caro mesmo. Um estúdio é caro, músicos são caros, masterização é cara, divulgação mais cara ainda, é dinheiro. Em qualquer lugar, a divulgação é o mais caro. O filme, vamos supor que um filme, o custo dele seja $300 mil. 300 milhões de dólares. 300 mil não dá nem pra um ator. 300 milhões de dólares. Se, 150 milhões foi pra produzir o filme, 150 milhões é em marketing. É um negócio doido, assim. O seu artista favorito está em número 1 porque pagou o suficiente. Ou seja, um artista não conseguir o topo ou não ter notoriedade não é nada além do dinheiro investido por trás e os interesses dos homens poderosos no mundo. Os homens poderosos do Brasil e do mundo decidem quem acontece e quem não. Eu quero que vocês percebam como há conexão em tudo. Eu quero que vocês percebam o agronegócio, a música pop brasileira. O que a senhorita Bira... Eu nem sei como tratar. Se é senhorita ou senhorita, eu não sei. Eu tô tratando como ela. Mas ela traz aqui a regra. E pra mim existem exceções. Nem sempre vai ser isso. Mas meio que são exceções que confirmam a regra. A herança que importa, a guerra híbrida, a celebridade e o capitalismo. É uma retroalimentação. Se você é um artista pobre e tem grandes sonhos na vida, eu estou torcendo por você. Muitas pessoas conseguiram chegar aonde queriam, como Pablo Vittar, Anitta ou Marília Mendonça. Mas saiba que você vai precisar de alguém com a herança que importa para dar pelo menos R$1 milhão para você. O investimento de Pablo Vittar provavelmente foi menor, mas ela era o produto certo na hora certa. O público LGBT não era mais feito pelas bichas pretas da favela. A classe média branca e letrada havia finalmente se assumido e estava querendo consumir. A ideia de identitarismo, vinda sobretudo a partir de 2012, estava a todo vapor. As empresas precisavam mostrar que se importavam com os gays.
Como disse Susana Vieira muito sabiamente, estou fazendo aula de indígenas garimpeiros para minha próxima novela porque a Globo agora resolveu ajudar as minorias. Eu não sei por que não gostaram dessa frase dela. É o que as pessoas estão fazendo, as empresas estão fazendo isso. As empresas querem se mostrar aliadas, mas não contratam travestis ainda. Nada melhor do que ter um ícone, e ele foi Pablo Vittar. Se não fosse ela, seria outro. Poderia ser você. Pablo Vittar já estava assessorada pelas pessoas que importam, por pessoas com dinheiro caindo do bolso e com contatos em mala e maletas. A Adidas já estava em parceria com ela bem no começo da carreira. Bem, perguntem para cantores independentes como a Nina Oliveira, Quebrada Queer ou até mesmo a Linda Quebrada. Pergunta assim, quando foi que a Adidas te ligou te oferecendo uma parceria? Não havia possibilidade do produto Pablo Vittar falhar. Havia demanda, havia dinheiro, havia apoio. Se falhasse, seria apenas outro produto de nicho, que também pode ser rentável, mas não é o caso. Já estava desenhado para ser um produto nacional, internacional. Ué, é só você pensar quantos anos Anitta levou para ser chamada ao Coachella? E quantos anos Pablo Vittar precisou para subir naquele palco? Quanto esforço cada um deles precisou empregar? Pablo Vittar já era um sucesso garantido. Eu, que vim do meio artístico, estive no teatro musical, sempre escutei pessoas dizendo para os meus colegas mais talentosos: quando eu te vejo na Globo? Bem, isso não depende deles. Pablo Vittar, com toda a sua potência vocal e curvas femininas, não seria nada se não tivesse tido investimento. Criolo diz isso. Criolo diz isso sobre ele mesmo. Ele diz, de onde eu venho tem muitos crioulos. A questão é que a matilha cultural deu a chance para ele. Com o dinheiro certo e o apoio que importa, Mia Batgirl ou qualquer outra artista underground que não teve muita notoriedade seria um dos grandes nomes da nossa indústria de entretenimento. Por quê? Colocariam essa pessoa à exaustão até você aceitar. Dr. Luck disse a Kesha, você só existe por causa de mim. Isso é verdade, nós já falamos disso. Tudo isso é um grande investimento como qualquer outro. E até para aparecer na Forbes Under 30, que mostram as pessoas mais bem-sucedidas abaixo de 30 anos, você tem que pagar. Então, não se iluda com números, com nomes, com fama. Tudo isso é dinheiro. E dinheiro é o que nós não temos. Então, minha pergunta de hoje é: olhos desatentos, vocês fracassariam suas carreiras com investimento de R$1,5 milhão de reais? Eu sinceramente torço para que você se inscreva nesse canal, curta e compartilhe esse vídeo, que Deus nos abençoe a todos e eu espero que você seja feliz. Muito bom esse vídeo, né? Puta que pariu. Sei lá, fiquei... É um vídeo que... Você sai meio deprimido, né? Mas assim, como eu falei, né? Embora ela esteja trazendo uma regra, existem exceções. Aí a gente vai lutar pela exceção? Não sei. Mas é bom também esse choque de realidade, né? É bem interessante. Mas é isso, se inscreva no canal da Bira. Eu vou até me inscrever que eu não tô inscrito. E é isso, comenta, dê o feedback aí do vídeo. Me segue no Instagram, Igor Maneiro _, e lê meus livros, tá? Eu acho que vocês vão curtir. Grande abraço, acabou o vídeo.